coração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito obrigado, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Vamos dar início ao nosso bloco de perguntas e respostas. Passamos a palavra então ao preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Aula 512, pelo YouTube é 141. Então vamos lá? Primeira pergunta. Vamos lá, primeira pergunta aqui na pastinha. Masculino, 52 anos, casado. Após 16 anos de muita prosperidade financeira, os últimos 5 anos estão muito desafiadores e com muitos aprendizados. Porém, o fluxo financeiro não acontece. O que fazer? Bom, o que o comandante faz quando ele quer navegar para uma terra, para um local distante? Ele tem que fazer o quê? Traçar a rota, concorda? Ele tem que estabelecer onde ele quer chegar, certo? Luiz Poeira veio. Luiz. Então, da mesma forma, você tem que planejar, determinar onde você quer chegar. Ou seja, o princípio de um planejamento é onde você quer chegar e o que é preciso fazer para chegar lá. Então, o primeiro detalhe é definir claramente o seu objetivo. Mas não ficar pensando nos fracassos, mas pensar constantemente. Esse é um ponto importante que nós temos que pensar constantemente de forma positiva, porque aquilo que nós pensamos, quando se fala karma é uma espécie de gravação, se a gente grava aquela sensação, aquele medo, isso também fica gravado como medo e acaba projetando. Por isso que a lei da mente diz, aquilo que você teme, aquilo que você tem medo é que faz aparecer também. Bom, então vamos lá. A base da prosperidade é render orações para os antepassados. Esse é o primeiro passo que eu indico para você fazer. Tem muitos relatos. Eu tenho 2 pastas assim desse tamanho, cheio de agradecimentos, mas 80% são de relatos de pessoas que alcançaram o êxito orando para os antepassados. Por isso que o mestre diz, a base da prosperidade é render orações aos antepassados. Quando se fala render orações aos antepassados, tem 2 partes. A parte física é você cuidar, visitar os jazigos deles, lavar a superfície, providenciar a limpeza, lavando a superfície e levar flores. E a parte doutrinária é, em casa, ler a suta para eles todos os dias. E como está o seu relacionamento com seu pai e a sua mãe? Quando não está bom,
só dá zebra, só dá zebra. Por isso que a parte que diz, os mais importantes são teus pais, as pessoas não têm ideia de por que são as partes mais importantes são os teus pais. Porque é um reencontro que está tendo. Você já esteve com eles outras encarnações. E alguma coisa que causou algum problema, então vem agora como karma negativo. As coisas boas que você plantou, então vem agora como karma positivo. E o relacionamento com o papai e mamãe é fundamental. Então, leia, se não leu, leia o livro Buscando Amor dos Pais, leia e agradeça a papai, agradeça a mamãe toda hora que puder, andando, dirigindo, caminhando, vai agradecendo papai e mamãe, ok? E até no livro Buscando Amor dos Pais, essa frase me chamou muita atenção, de uma moça cujo pai foi para a guerra, Segunda Guerra, e não voltou, ele morreu na Segunda Guerra. E ela dizia, eu queria meu pai, mesmo que estivesse aleijado, eu queria estar com ele. E outro caso que já citamos aqui, não vai dar tempo de citar, porque tem muitas perguntas, é do advogado que, enquanto ele não perdoou o pai, só rapidamente lembrando que aos 11 anos de idade ele levou uma surra do pai por uma coisa que ele não cometeu, ele saiu de casa de madrugada e não voltou mais para casa. E depois de dormir na rua, se formou, conseguiu emprego, tudo, e se formou advogado, conseguiu a OAB, mas só que fracassava direto. A situação dele mudou somente quando ele assistiu um seminário em Belo Horizonte e aprendeu a perdoar o papai e a mãe, principalmente o pai. Aí ele voltou para a terrinha lá, reconciliou, daí para frente as coisas mudaram. Então leia também, leia o relato da Renata que está no último livro, esse lançamento de agora, A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder, ok? E o livro Lições para o Cotidiano, aquele caso também, se você tiver Lições para o Cotidiano, leia aquele relato do oficial da Marinha que 10 anos que não prosperava, não era promovido, porque estava em desarmonia em casa. Por isso que a base da prosperidade é fundamental aos antepassados e também no seu dia a dia viver em harmonia. E você disse que nos últimos 5 anos começou a decadência. E o que aconteceu nos últimos 2 anos antes? Você se desentendeu com o sócio, guarda a mágoa de um ex-sócio, de uma pessoa que trabalhou com você. Se você guarda a mágoa, ainda não perdoa essa pessoa, trate de se harmonizar, ok? Trate de se harmonizar para que você possa avançar. É quando está em ordem que tem o progresso, é o que diz nossa bandeira brasileira. Por isso que a ordem é dentro de você. O seu emocional está em harmonia, em ordem, em paz, com todas as pessoas, aí sim vai ocorrer a prosperidade. E leia o Convite à Prosperidade, volume 1. Segunda pergunta. Segunda pergunta, feminino, 65 anos, casada. Já li o livro A Humanidade é Isenta de Pecado mais de 30 vezes. Faço a oração aos antepassados todos os dias e mesmo assim a vida não muda. O que mais preciso fazer? Uma vez uma moça me disse, eu já li 35 vezes A Humanidade Isenta de Pecado. Eu olhei para a cara dela, você não está com cara de quem entendeu, não. Você não entendeu nada, porque quando você entende a explicação da humanidade do pecado, o rosto muda, tudo muda. Então, leia para os antepassados, cada dia um trecho desse livro. E aí ela mudou. Começou 2 vezes que ela leu o livro para os antepassados, ela chorava copiosamente. E a situação dela mudou, tá bom? Então, você está lendo para melhorar, ou seja, você está lendo com ansiedade. Tudo que você faz com ansiedade, as coisas não vão para frente. Vem a inquietação, vem o medo, vem a preocupação e, consequentemente, vem aqueles pensamentos negativos. Então, leia estudando, ok? Leia estudando. Tenha em mente que você precisa explicar o livro para o seu marido. E leia com esse objetivo, bom? E no próprio livro A Humanidade do Pecado está escrito, se tiverem sincero desejo de se corrigir, é isso que é importante fazer uma autoanálise, basta que leiam assiduamente os livros A Verdade da Vida e pratiquem a meditação em Shinsokan com seriedade, que a sua mente se corrigirá automaticamente. O grande erro das pessoas é que quando começam a fazer Shinsokan, nós vamos falar sobre isso. Muitos só ficam presos à formalidade. A força fica antidida para o plano interior, fica respirando, expirando igual uma baleia. Então, esquece do objetivo do Shinsokan.
Bom, então, nesse texto, explica o motivo de nada ter mudado. O Shinsokan não deve ser feito mecanicamente. O livro contém, esse livro último que eu escrevi, A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder, eu cito sobre 3 pontos importantes da oração. Fé, fervor e devoção. É importante ter fé. E fé e fervor não é racional, é emocional. É emocional. É isso que precisa acrescentar na meditação Shinsokan. E outro detalhe, se concentra. O Shinsokan é encontro com Deus. Então se concentre em Deus antes de começar. Se concentre. Jogador de futebol, qualquer esporte, quando a pessoa vai para uma modalidade, uma competição, ele se concentra um tempinho. Lembra do Ayrton Senna? Ele fechava os olhos dentro do carro antes de começar a corrida, se concentrava, ele já ficava visualizando as curvas que teria que fazer, tudo, ele ficava se concentrando para, quando fosse iniciar, dada a largada, pudesse desempenhar tudo aquilo que ele foi planejando, mentalizando, aquilo que ele foi imaginando, é isso que tem que ser feito, tá bom? Então, para se concentrar, leia antes uma oração da verdade e orações. Abra o livro, leia uma oração da verdade e orações. Ou seja, aquilo que eu falei, a pessoa faz por formalidade, e na própria meditação Shinsokan diz, deixa o mundo dos 5 sentidos e entra no mundo de dimensão superior. Então, só que as pessoas muitas vezes falam, mas ainda não saiu da Terra, ainda estão só preocupados, pensando nisso, pensando naquilo, coisa da Terra, preocupado com isso, preocupado com aquilo, e não direciona a mente para Deus. Então, isso faz com que nós estejamos fazendo formalmente a meditação, mas coração longe de Deus, ok? Então, veja aqui que está escrito. E outro detalhe, leia a explicação que está no livro de Shinsokan. Leia atentamente. O que diz ali? Só vou ler um trechinho. A prática da meditação em Shinsokan, a prática Shinsokan é uma meditação através da qual o homem transcende a matéria, transcende a carne, transcende a mente, não a mente global, transcende a mente racional, a massa cinzenta, o cérebro, e entra no mundo de dimensão superior. Aqui é que mundo que é? É o mundo das 3 dimensões. Nós vamos transcender a 4ª dimensão, vamos transcender a 5ª dimensão, transcender a 6ª dimensão, aí entrar no reino do céu, do paraíso, no mundo celestial. Tem que pensar desta forma, ok? E Shinsokan então, é um momento de encontro com Deus. E também outro detalhe, se eu encontro com Deus, pergunto, quando você foi conhecer o seu sogro, a sua sogra, nesse dia, como é que você estava? Não estava tremendo? Estava, né? Estava só preocupado. Então, concentre em Deus para que tenha aquele fato também. Não digo para você sentir medo de Deus, não é para sentir medo, mas estar focado em Deus, ok? E aí a situação vai começar a mudar. Próxima pergunta. Próxima pergunta, masculino, 52 anos, casado. Em 2015, tive trombose na veia femoral, perna direita e na virilha. A perna dobrou de tamanho e não sentia dor, nenhum tipo de dor ou qualquer outro sintoma. Tomo anticoagulante até hoje. O pé e a canela têm feridas varicosas. Em qual área da vida, ou a qual área da vida isso está ligado? Aos antepassados e a sua mãe. Tá? A sua mãe, você ainda não está em total harmonia com ela. Não, mas tudo bem, eu converso. Esquecer não significa perdoar. Tem muitos conflitos ainda, é isso que Freud, Stickel, Jung e muitos iniciadores da psicanálise começaram a fazer, buscar no inconsciente aquilo que o consciente não lembrava. E você tem muitas coisas nesse sentido, ok? E a medicina diz, as placas de gordura que se depositam nas artérias, causando trombose, têm como principais causas o tabagismo, então, cigarro, né? Obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes e elevação dos níveis de gordura no sangue. Então, já vou antecipar, gordura do sangue e colesterol não é somente comer churrasquinho miau, tá? Mas também o que faz aumentar o colesterol, o professor Seito escreveu no livro Assim se concretiza o bem, é a irritação, nervosismo, isso faz aumentar o colesterol. E outro detalhe, o tabagismo, obesidade, então procure também superar, se você realmente
fuma, pare de fumar. A obesidade, então controle isso, né? Controle a comida, fazer caminhadas. Antigamente a gente via, assim, eu até lembro que meu pai tinha um armazém, eu ajudava meu pai no armazém, e quando eu tinha meus 6 anos, 10, 5 anos, eu vi uma lata, era tudo lata naquele tempo, né? De banha. Eu passei perto, um cheiro gostoso, enfiei o dedo lá, não tinha gosto nenhum, era banha de banha de porco. Então vendia-se banha, mas o pessoal antigamente trabalhava na roça, comia de tudo, mas não tinha, porque queimava trabalhando embaixo do sol, embaixo da chuva, trabalhando, queimava a gordura. Então tem que se movimentar mais. Outro detalhe, Jornal Estado de São Paulo de agosto, 11 de agosto de 96, quando saiu essa notícia eu recortei. Nova York, pessoas que sofrem de hipertensão, fator de risco para infarto e derrame e doença renal, podem melhorar a condição associada ao estresse, que também tem estresse, praticando a meditação transcendental, que é o Shinsokan. Okay? Conclusão da Associação Americana do Coração, que tem base, experiência que fizeram com 111 pessoas de origem afro-americana. Então, pratique uma meditação em Sokan, e não Shinsokito, mas Shinsokan. Shinsokito em 2 minutos, né? É a história da pessoa que perguntou para uma criança qual a parte da oração que você mais gosta quando sua mãe faz. Ela falou, Malamen. Malamen, que quando termina livrar-me do mal, amém, eu falo Malamen. A parte que ela gostava, estava no final. E da mesma forma, pessoas que estão começando a ser tionê, quando vai proibir na lei a Sutra Sagrada, a parte que ela mais espera qual que é? Do casulo, porque já sabe que está no fim. Então, ou seja, ainda não pegou aquele gosto de estudar e entender a verdade. Como a casa é sua, então você vai fazer na sua casa, ajuste a mente antes, agradeça mentalmente, conforme eu expliquei na outra pergunta, e agradeça a Deus, agradeça antepassado, papai, mamãe, sogro, sogra, genro, nora, os filhos, netos, vizinhos, o cachorro, a pulga que está no cachorro, agradeça a tudo e a todos. Nesse clima de agradecimento, você vai sentir uma paz. Quando você sentir paz, aquela paz interior, porque sente que está em harmonia com tudo e com todos, aí você começa o Shinsokan. Aí você está com a mente afinada para iniciar o Shinsokan. Ok? Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Feminino, 38 anos, divorciada. Meus pais implicam muito um com o outro. O que fazer para ter mais harmonia entre eles? Bom, se você ler o último capítulo da Verdade da Vida, volume 3, capítulo chamado Poder da Mentalização, você vai aprender lá que é uma experiência que foi feita no século retrasado, e a pessoa à distância foi mentalizando, dando uma ordem para uma aluna pegar um guarda-chuva, andar no quintal. Ele repetiu, e ela obedeceu. Sem escutar, não tinha telefone, naquele tempo não tinha nem telefone. Mas mentalmente ele se comunicou. E nós comunicamos mentalmente. Você leu o meu pensamento. Eu falei, você pensou. Eu pensei, você falou coisa desse tipo. Acontece a todo momento. Com todas as pessoas acontece. Já aconteceu e acontece. Porque as mentes se comunicam. Então é isso que você tem que fazer, tá bom? Então, primeira coisa, compre o livro Lições para o Cotidiano, coloque uma capa. O que você tem que fazer exatamente você visualizar seu pai, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e a sua mãe, os dois em harmonia, e você pensar que eles estão em harmonia também. Então, compre o livro Lições para o Cotidiano, põe uma capa bonitinha e dá para sua mãe. Compre outro livro, mesmo livro, põe uma outra capa diferente e dá para o seu pai. Não deixe que seu pai saiba o que sua mãe está lendo. Deixe que os dois leiam. E aí a situação vai começar a mudar. Okay? E visualize, imagine papai diante da sua mãe. Aí você imagine sua mãe, seu pai fazendo a oração do perdão para sua mãe. E recite umas 20 vezes, 30 vezes. Depois, agora você fez daqui para cá, agora você faz da sua mãe para o seu pai. Novamente, também, aí faz da sua mãe, praticando a oração do perdão para ele. Todos os dias, faça isso todos os dias. Faça a forma humana para os dois e a todo momento você vai repetir a frase. Tudo está em perfeita harmonia, tudo está em perfeita paz, tudo está em perfeita harmonia, tudo está em perfeita paz.
Não pense nem um segundo, papai e mamãe só fica brigando, papai, não pense mais só pense que estão em harmonia, pense que estão em harmonia, tá bom? E faça a forma humana para os dois. Acabou o tempo, cara. Temos aqui pela programação, ainda tem um pouquinho, professor. Até 8h10, na verdade, 25. Vai mais uma, vai. Mais uma, professor? Pelo ai da pessoa aí. Vamos lá, então. Quinta pergunta, masculino, 37 anos, casado. Em minha família, o sentimento de escassez é muito forte. Avós nunca prosperaram, os que tiveram suas conquistas perderam tudo, e meus pais sempre tiveram problemas com dívidas, principalmente minha mãe. Sinto esses reflexos em minha vida. Como mudar? Olha, antes de entrar na tarefa que eu vou lhe dar, um exemplo que não tem nada a ver com o seu caso, só para você... o comportamento tem sim, mas só para você analisar, que eu já mencionei. Toma um caminhão de bebida na estrada. Meia hora depois, não tem mais nada. Não é verdade? Os pessoal vão lá, ficam pegando a mercadoria e levam para casa, ficam comemorando e até brigando, um puxa uma caixa daqui, outro puxa a mesma caixa, sai até briga por causa disso. E não se preocuparam com o motorista. Então, essas pessoas estão sempre pensando somente em tirar, extrair, puxar para si, mas não dão nada de si. Por isso que estão sempre nessa situação. Então vamos falar daqui a pouco sobre isso. As pessoas que tinham o mesmo problema saíram de uma situação, lendo o livro Humanidades do Pecado, que é o que você falou. A causa vem dos tempos antigos da interpretação equivocada das palavras de Jesus Cristo. E Cristo não falou que é pecado prosperar. Ele nunca falou que é pecado prosperar. O que aconteceu é que ele disse para aquele jovem que era muito escravo da matéria, muito apegado à matéria, que Cristo disse, segue-me. Ele falou, não, ele não quis seguir. Então Cristo falou, bom, fazer o quê? Não tem jeito, né? Então era muito escravo da matéria. Então a pessoa que é muito materialista, muito apegada às coisas, é igual você pegar uma massa de pão, você está fazendo a massa antes de assar, aperte, fala, essa massa é minha. O que vai acontecer? Vai sair tudo pelo dedo, não vai sobrar nada, né? Então é assim que acontece o apego. Então, o que acontece sobre aquilo que Cristo disse para aquele jovem? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Só que muitas pessoas interpretam e interpretaram e continuam interpretando ao pé da letra a frase de Jesus Cristo. Além dele não ter falado que é pecado, ele nunca falou que é pecado prosperar, e no Sermão da Montanha ele disse o quê? Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, referindo-se ao quê? Em reaver a terra santa, que é a Palestina, que quem tivesse o coração manso, então, conseguiriam herdar essa terra. Ou seja, herdar significa prosperar. Em outras palavras, os mansos herdaram a terra. Então, vocês podem só observar os comerciantes que têm um coração manso e o comerciante que tem um coração, que tem um sentimento agressivo, que trata mal, que maltrata, que trata com mais brutalidade os clientes. Não prospera. Mas aquele que tem um coração manso, sim. As pessoas preferem ir naquelas pessoas que têm um coração dócil, bom, que seja bem tratado por esses comerciantes. Por isso que os mansos herdaram a terra. Outra coisa que, lei da mente, é preciso plantar para poder colher. Se não plantar, não vai colher. Então, a generosidade é ponto fundamental para a prosperidade. Coração rico é que atrai prosperidade. Rico em dar. Não digo dar bens materiais, mas dar uma atenção, dar um sorriso, ser agradável com as pessoas, estar pronto a ajudar, mesmo que não tenha nada, procure sempre estar se prontificando a colaborar, a ajudar, fazer alguém feliz. Tem uma coisinha simples, né? Então, quando eu ando na calçada e vejo casca de banana, eu chuto para o lado, vejo um pedaço caco de vidro no chão, eu empurro para o lado, para ninguém se machucar. Então, esse desejo para que ninguém se machuque, também é um karma bom que você pode estar fazendo. Concorda? Os primeiros que você tem que manter o sentimento de generosidade é para com seus antepassados. Fazê-los felizes. Leia o livro Iluminando Seu Caminho, o relato da Rosinete Saturno. Veja o que quando a mãe sonhou com os antepassados, o que ela aprendeu com o sogro dela, que era o avô da Rosinete.
Ele falou, nós estamos... Ela ficou impressionada que ela disse, todos os mortos estavam lá, parecia uma festa. Aí eu perguntei para o meu sogro, que é seu avô, falando para a Rose, para a filha, o que vocês estão fazendo aqui? Estamos esperando a Rose ler aquele livrinho para nós. Depois que ela começou a ler, tudo melhorou para nós. Todos que estavam doentes se curaram. Então, por isso que eles ficam felizes quando nós lemos a sutra para eles, tá bom? E leia o livro Humanidades e o Pecado, no mínimo 20 vezes cada capítulo. E a verdade da vida, agora, essa é uma forma geral para todo mundo. Volume 38, eu acho muito bonito esse texto. Podemos dizer que a pobreza é a materialização do pensamento de carência. Carência do esforço, não quer se esforçar. Carência da sinceridade. Carência da gentileza. Carência do amor. Carência da persistência. Carência da benevolência. Carência da generosidade. Então, pessoa que é carente de tudo isso, como é que pode prosperar se ele mesmo não sabe dar nada para os outros? Então, outro exemplo é Predor Humberto, Regional Cacoal, já falei dele várias vezes, né? Então, é um exemplo para seguir. Tem muita gente que tem preguiça de ler os antepassados, ele não tem preguiça de orar para os antepassados. Por isso que aquela personal trainer, quando foi na casa dele, ela viu um anjo saindo da sala onde ele faz as orações. Então, ele lê a Sutra Sagrada, lê também uma oração da verdade em orações, lê trechos do livro Humanidades e o Pecado, mais 6, 7 livros que ele lê. Então, ele fica quase 2 horas orando para os antepassados. Todos os dias, não é de vez em quando, não. Todos os dias. O amor antepassados, agora veja o amor antepassado dele. Ele visita todos os túmulos da família dele e da esposa também. Então veja aqui, vê? Algumas pessoas podem pensar, mas ele vai para esses lugares longe, Rio Grande do Norte, Paraná, porque tem dinheiro. Pergunta errada. Pergunta por que ele tem. Por que ele tem? Porque ele dá, porque tem um coração generoso. Né? Então, isso é que atrai a prosperidade. Deve-se pensar na pergunta, por que ele prospera? Por que ele atrai isso? Porque ele está com o coração rico. Né? Não tem coração de carência, coração de ajudar. Ele é médico, cardiologista, empresário, e humildemente ele vai divulgar revistas com os outros dirigentes, humildemente ele vai nos asilos, levar um bombom para as pessoas que estão lá, dar um abraço naquelas pessoas que estão lá no asilo. Então ele tem um coração muito rico. E olha aqui agora, quando a gente fala dele, emociona, porque olha aqui, ó, tá vendo? Dá para ver? Lado esquerdo, de boné, é ele. O lado direito é o irmão dele. Onde é isso? Rio Grande do Norte. Onde ele mora? Rondônia. Aqui, tá vendo? Sorridente, olha, tá vendo? Aqui é no Paraná. E o jazigo não é da família dele, é da família da esposa. Então, ele vai exclusivamente para dar esse amor, essa atenção. E olha como está bonito, os túmulos estão bonitos. Ele mandou consertar todos que não estavam em ordem, ele mandou fazer esse túmulo bonito de mármore, né? Notaram como ele faz sempre com alegria? Isso que tem que fazer, tá bom? Acabou o tempo. Passou bem do tempo, hein? Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Então vamos aos abraços. Abraço para Regional Bauru, Iturama, Minas Gerais, Regional Aricanduva, Andradina, São Paulo, Juiz de Fora. Ficou fora o Aduar, Juiz de Fora. Pindamonhangaba, Florianópolis, São José do Inhacorá. Assim pode ser. Inhacorá, Rio Grande do Sul, Rondonópolis, Mato Grosso, Ponta Grossa, Jundiaí, Farroupilha, Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Flor Ortega do México, professora médica, Brusque, Santa Catarina, A.L. São Judas, Jabaquara, senhor preletor Masaki Beppo e Regional Copacabana. Então vamos, um fato que ajuda muito, que normalmente as pessoas não comentam, mas ela sente isso. E são fatores que prejudicam, muitas vezes, até uma pessoa que tem um bom currículo,
mas que atrapalha, é um complexo que ela guarda, que ela traz. Então, diz o mestre, para eliminar o complexo de inferioridade, isso está no livro Minhas Orações. O complexo de inferioridade é um empecilho para o desenvolvimento das potencialidades do homem. Sentindo-se inferior, não se consegue grandes êxitos na vida. Vocês já viram quando tem apresentação, aquelas marketing, aquela propaganda de luta, os dois lutadores ficam olhando para o outro, um fica pondo medo no outro. Quando tem rugby na Europa, tem uma equipe lá que fica fazendo grito de guerra para amedrontar o adversário, porque até a pessoa ficando com medo, ela não consegue desenvolver tudo aquilo que ela pode. Por isso que, sentindo-se inferior, não se consegue grandes êxitos na vida. É preciso eliminar o complexo de inferioridade, deixando de se sentir inferior. Na verdade, todo homem é filho de Deus, portanto, não existe pessoa inferior em nenhuma parte do universo. O complexo de inferioridade só existe na mente, lá no inconsciente da pessoa. Negar terminantemente todos os pensamentos de inferioridade relacionados aos seus defeitos, pontos fracos, limitações, desarmonia, etc. Mas não basta só negar. Nós temos que fazer com que aquele ponto fraco nós possamos gradativamente eliminar o ponto fraco e fazer aquilo que Ayrton Senna fez. O ponto fraco dele qual que era? Era correr em dia de chuva. Quando ele ficou em último lugar numa corrida de kart, daí para frente, todas as vezes que chovia, ele ia no autódromo de Interlagos para ficar treinando. A vida é um treino. E nisso ele transformou o ponto fraco em ponto forte. E ele que era sempre um dos últimos colocados no dia de chuva, ele passou sempre a ser o melhor em dia de chuva. Então, o complexo de inferioridade só existe na mente, negue terminantemente, mas também tem que trabalhar sobre isso. Não se esqueça de que você é filho do Todo-Poderoso, que tem força infinita. No momento em que despertar de manhã e na hora que estiver, no momento que despertar de manhã, é muito importante a mentalização, porque é o momento em que o consciente, que é o vigia, que é chamada mente desperta, que filtra, que segura, que impede, quando está muito desperto, ele fica sempre o porquê, e é o vigia meio chato. Mas quando ele está meio sonolento, ele deixa passar algumas coisas. Por isso que na hora que você acorda é um momento que é o melhor momento para gravar as coisas para o seu subconsciente, é o momento que você está acordando. Um exemplo são as músicas que você muitas vezes ficou cantando o dia inteiro, porque logo que acordou, ouviu aquela música e ficou na sua mente. Parece que o cantor está dentro da sua mente. Né? Não sou cachorro? Não sou cachorro. E fica aquela música te buzinando. Não se esqueça que você é filho do Todo-Poderoso, que tem potencialidade, que tem força infinita. No momento em que despertar de manhã e na hora que estiver para dormir também, faça novamente. Então, vamos repetir todos? Feche os olhos um pouquinho. Feche os olhos e repita o que eu vou dizer. Sendo filho de Deus, sou excelente em todos os sentidos. Na essência, sou dotado de capacidade infinita, de sabedoria infinita e de amor infinito. Portanto, nada me é impossível. Tem que dar ênfase nessas partes, momentos assim. Portanto, nada me é impossível. Onde quer que eu esteja, a minha essência está se manifestando cada vez mais nitidamente. Também no mundo concreto. Agora, pode abrir os olhos e vamos repetir. Vamos repetir novamente. Sendo filho de Deus, sou excelente em todos os sentidos. Na essência sou dotado de capacidade infinita, de sabedoria infinita e de amor infinito.
Portanto, nada me é impossível. Onde quer que eu esteja, a minha essência está se manifestando cada vez mais nitidamente também no mundo concreto. Pode abrir os olhos. Verdade da Vida, volume 33, capítulo 2. Ali diz: o ser humano é filho de Deus, portanto é óbvio que tem a natureza espiritual sumamente harmoniosa e livre. É para pensar, para sentir a palavra. O ser humano é filho de Deus, portanto é óbvio, é lógico, né, que tenha natureza espiritual sumamente harmoniosa e livre. Esta é a lógica que deveria estar se manifestando. Mas as ilusões, os medos complexos e uma série de limitações que nós criamos na nossa mente impedem disso manifestar. Na empresa onde eu trabalhei, eu fiz uma série de cursos, muitos cursos, e eu lembro que num dos cursos havia um vídeo de um garotinho de 2 anos, mais ou menos, andando na sala. Aí chega o cachorro, sobe no sofá, ele dá uma gravata no pescoço do cachorro, bate e anda, cai, levanta outra vez. Aí a voz diz: esse sou eu. Eu não tinha medo de cachorro, não tinha medo de cair, não tinha medo de nada, mas agora tenho medo de tudo. Tá? Então aquilo, nós fomos incorporando medo diante das situações, e só que nós temos que expulsar esse medo também, e voltar a ser a pessoa corajosa, e voltar a manifestar aquilo que nós temos dentro de nós. O ser humano é filho de Deus, portanto é óbvio que tenha a natureza espiritual sumamente harmoniosa e livre. Quem pensa que nasceu por acaso, por imaginar que é fruto de um ato sexual dos pais, então eu nasci por acaso porque o ato sexual dos meus pais, no inconsciente essa pessoa guarda o quê? Uma insatisfação por ter nascido nessas condições. Então, nós temos que tirar esse pensamento errado. Então, mas não está funcionando, né? Aqui tem algumas coisas que eu queria mostrar. Uma vez me deram uma fita cassete, a fita cassete é de um religioso falando para uma plateia de jovens, bastante jovens. Ele disse: você é um vencedor, e a plateia, porque no meio dentre 300 milhões de esperma, você foi aquele que chegou em primeiro lugar. E a plateia aplaudia. Mas se você analisar, está errada essa frase. Está errado, e o mestre prova por quê. Então, a afirmação incorreta. Incorreta porque o mestre diz uma frase totalmente oposta a isso: o homem não nasceu do útero da mãe. Eu falo: como que não? Como que não? Mas aí que está a profundidade dessa frase. Cristo disse para Nicodemos: é preciso renascer. O que Nicodemos falou? Mas como? Como que depois de velho posso voltar para o ventre da minha mãe? Aí Cristo puxou a orelha dele, né? Você não entendeu, né? Então, Cristo disse o quê? Meu amigo, o que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito. O que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito. É uma frase que até hoje muitas pessoas não entenderam. Mas se você analisar o seguinte, pergunto-lhes: você veio da carne ou veio do espírito? Lembre da frase do mestre: ninguém nasceu do útero da mãe. Agora, se um dia você pensou, na outra encarnação, o que eu fui? Que país que eu morei? Você já pensou nisso? Então você sabe que você veio do espírito. Significa que você não nasceu do útero da mãe. Porque antes do útero da sua mãe existir, antes do corpo carnal da sua mãe existir, você já existia. Você já teve outras encarnações, então você já existia. O seu corpo carnal, este seu corpo atual é que nasceu naquele momento, da barriga da mamãe, da sua mãe biológica atual. Mas em outras encarnações você teve outras mães, então você já existia antes de você nascer nessa encarnação. Você é espírito. Então, como nós somos espíritos, viemos de Deus, então nós não nascemos no corpo carnal. O corpo carnal é apenas um uniforme para essa escola da vida.
é uniforme carnal para a escola da vida que nós estamos aqui na Terra, ok? Por isso, se pensou um dia em que país que eu vivi, significa que você tem consciência de que você é espírito. Você é espírito, você sabe que já veio para a Terra outras e outras vezes porque você é espírito, mas você não nasce, você já existia antes do seu corpo carnal nascer, você já existia, porque nós somos espírito. Na página 41, 13ª linha, Deus não responde a bajulações e servilismo, e sim ao coração sincero. Coração sincero. Então, aí está uma das causas por que as orações não são atendidas. Então, exemplo, pessoa que reza para encontrar a alma gêmea e não aparece. Mas se essa pessoa, ela não quer ficar numa situação a dois, é lógico que inconscientemente ela vai rejeitar. Uma vez, não lembro onde foi, sei que uma moça falou assim, professor, rezo para encontrar a alma gêmea e não aparece. Eu falei, por acaso você, de vez em quando gosta de sair de casa, sair com suas amigas, e chega em casa na hora que você quer, você chega em casa lá e faz assim, seu sapato cai. E você fala, como é bom, chega a hora que eu quero, você é desse tipo, eu sou. Então, por isso que você não encontra a sua alma gêmea. Porque se você casar, você não vai poder fazer isso. Você vai ter que estar em harmonia e também respeitar a vontade do seu marido, assim como ele vai ter que respeitar a sua vontade. Então, esse compromisso de eu faço o que eu quero, sou livre, não quero compromisso com ninguém. Quem tem esse pensamento no inconsciente não quer perder essa liberdade, quer continuar desse jeito. Então, tome a decisão, ou um ou outro, ok? Então, outro detalhe, a pessoa reza, mas não passa no exame. Às vezes ela está preparada, mas ela não gosta da profissão que ela escolheu. Lá no fundo, ela não está confortável com aquela profissão. Então, algo faz com que ela não seja aprovada para não fazer uma coisa que ela não gosta. Tudo é coisa do trabalho da mente, ok? E outro detalhe, Verdade da Vida, volume 33, página 50. O homem não é um ser carnal, não é um ser físico, e sim um ser espiritual. A causa do sofrimento do ser humano está no fato de se cobrir com as folhas da figueira, ou seja, de encobrir o espírito. Aqui essa frase, folha da figueira, quem que vocês lembram? Adão e Eva. E aí simboliza o quê? Que ela só ficou presa, apegada, foi enganada pela serpente, que simboliza o materialismo, né? Materialismo, tudo é simbologia, na verdade. E a cobra, a serpente, que simboliza o materialismo, porque ela arrasta o corpo inteiro no chão. E representa o quê? Os 5 sentidos. Então, na verdade, está escondendo a sua natureza divina, e é isso que está representando a folha da figueira. E a maioria das pessoas tem vergonha de falar que é religioso. No Japão, então, nem se fala. No Japão, você quer um japonês virar a cara e falar, que religião que você é? Não gosta de tocar no assunto. Não quer, não gosta. Muitas pessoas são apegadas a status, a parte da vestimenta, a aparência física, mas esquece do lado espiritual. Aquele caso de uma mulher que estava muito doente, aí um amigo que conhecia um preletor falou, você pode orientar minha esposa? Falei, tá bom, eu vou. E foi com a roupa de trabalho. Ele entrou no quarto que estava a mulher, e foi falando, explicando, aí depois ele disse, sabe por que você está doente? Porque você gosta de comprar barato e vender caro. Como? Eu não sou assim, não. Você é assim. Você gosta de medir as pessoas. Quando eu entrei aqui, você fez assim, você olhou de cima para baixo. Eu estou com a roupa de trabalho, estou com a roupa suja. Mas a aparência, o valor do ser humano não está na aparência. Não é? Até sempre penso nessa frase que eu criei. O valor do ser humano não está na vestimenta.
está no caráter e na espiritualidade. Aí sim está o valor da pessoa, e não na vestimenta. Até tem se vocês entrarem no Google, vocês vão ver o caso de um senhor, pastor, e mostra a igreja dele. E mostra, depois, lá na porta, assim, um mendigo lá pedindo esmola. E daqui a pouco, na hora de fazer o sermão, entra o pastor que estava lá pedindo esmola. Quando os fiéis, ele tira o disfarce, falou, está vendo? Vocês estão discriminando as pessoas só porque é pobre, porque está pedindo esmola. Eu estava lá na porta e quase ninguém deu atenção, porque eu estava vestido dessa forma. Então, vocês estão medindo as pessoas, né? Por isso que Cristo disse, não se preocupais com o que vestir. Então, olha as aves, né? Olha os lírios dos campos. Então, não se apega, a pessoa se apega muito à aparência. Por isso que encobrir o espírito. Então, vamos ver até o seguinte. Era para todos lerem, mas está falhando aqui. Para fazermos ressurgir o paraíso, não basta reconhecermos a nós próprios como sendo um ser espiritual, um ser divino, dotado de vida eterna e, portanto, digno de habitar o jardim do Éden. Para ressurgir o paraíso, não basta somente a gente reconhecer, cada um reconhecer a si próprio como ser divino, dotado de vida eterna e, portanto, digno de habitar o paraíso. Então você não é certo você pensar só em você fazendo isso. É preciso contemplar todas as pessoas como dignos filhos de Deus, como sendo filhos de Deus, dignos de filhos de Deus. Então, não é somente você ver a si próprio como filho de Deus, mas ver os outros também como filhos de Deus. Esse é um ponto muito importante. Não devemos ter pensamentos desdenhosos em relação aos outros, como eu sou filho de Deus, mas fulano é pobre coitado, pois ainda está mergulhado em ilusão. Eu conheço, sei, mas o coitado lá está menosprezando os outros. Mesmo que saibamos que nós próprios somos filhos de Deus, se não considerarmos os outros como filhos de Deus, este mundo não se tornará um lugar paradisíaco. Esse é um grande problema que acontece nos lares muitas vezes. E às vezes a pessoa menospreza o próprio cônjuge, porque até o caso uma vez que aconteceu com uma senhora, eu estava até para saindo assim, foi no Rio Grande do Sul, ela falou, pessoal, por que eu não engravido? Eu falei, você trabalha? Ela falou assim, você ganha mais que seu marido? Ela falou sim. Está vendo? Você se vê seu marido não de igualdade. Você está subestimando seu marido. Por isso que também, ou seja, o ego está um pouco alto. Quando o ego está muito alto, a mulher não engravida. É preciso BBB, né? Como diz o Walter Otaviano, baixar a bola, baixar o ego, né? Aí sim a mulher vai conseguir engravidar. Todas as mulheres que tinham esse problema engravidaram, né? Somente o mundo onde estamos, onde todos nós somos filhos de Deus, é o verdadeiro paraíso. Até lembrei agora de um pretor, saudoso pretor, foi muito amigo meu, está no mundo espiritual já há um bom tempo, já há uns 40 anos, e ele orientou uma senhora que estava casada há 20 anos e não engravidava. Aí, com a orientação dele, ela engravidou. E justamente, naquele tempo, o orientador tinha um sofá aqui. Isso foi na década de 70. E ele estava sentado aqui assistindo o relato dessa senhora. Aí ela disse, eu, casada há 20 anos, não conseguia engravidar, mas eu consegui graças a esse professor. Ele falou, não fala isso, que não fui eu. Eu só orientei. Então, esse é um detalhe que tem um tempo importante. Agora, sobre o livro, pena que não está a cores, né? Como dizia a Hebe Camargo. A oração tem força, a oração tem poder. Já leram? Quando eu falo dos meus livros, eu até gostaria, página 6, veja que na página 6, logo que você abre a folha, primeira página, lado esquerdo, o que está escrito lá? Autor, Heitor Miyazaki. Direito de publicação cedido pelo autor a Seitonê do Brasil. Então, eu não ganho nenhum centavo, nem 0,1 centavo, nada, nem disso eu ganho. Tudo é para Seitonê. Direitos autorais, não somente eu, mas todos os colegas pretores também cedem
não por obrigação, não por imposição, não. Simplesmente temos que ajudar a Seitonê. Então, o livro é para ajudar as pessoas, não com objetivo financeiro, não com objetivo nenhum. Por isso que eu estou mencionando o livro, é exatamente aquele texto que eu li agora, das pessoas, não somente ela pensar e entender que era filha de Deus, mas ver no outro que é filho de Deus. E é justamente isso que esse livro, esse lançamento, ele foi escrito porque o pretor José Adalto, que é o atual diretor-presidente, antes dele ser diretor-presidente, antes de uma reunião, ele disse: professor, eu entro no meu carro e eu já ligo o CD Poder da Oração. Eu ouço todos os dias o CD Poder da Oração, adoro esse CD, mas parece que era do tempo da fita cassete. Aí falou: o senhor não podia fazer um complemento desse livro? Eu acho que tem muita coisa. Eu falei: realmente tem muita coisa para falar sobre esse assunto. E gravar outro CD é remar contra, porque CD já está caindo em desuso. E fazer o CD é igual querer vender guarda-chuva em Lima, no Peru. Lima não chove, vai vender guarda-chuva lá para quê? Para passar fome? Ninguém vai comprar. Né? Então, mesma coisa, gravar um CD agora, se as pessoas não têm nem aparelho para ouvir o CD, então não adianta. Então resolvi escrever o livro. E nesse livro, o primeiro capítulo, que eu mencionei aqui, exatamente sobre o poder da oração. E esse CD, na verdade, era fita cassete. E até hoje, parece que mais perdurou, dentre as gravadas, por ter ajudado e estar ajudando muita gente. Do que principalmente de dois problemas muito comuns: vício. Pessoas que sofrem com vício da bebida, droga, qualquer tipo de vício, do filho, do cônjuge, ou de uma outra pessoa que ela conhece, que tem muito amor pela pessoa. E também, outro detalhe, é a cura de lúpus. Lúpus que fez com que hoje a preletora Vera Lúcia do Amaral de Almeida, lá de Juiz de Fora, quando ela foi para Ibiúna, ela estava iniciando na Seitonê, e rosto totalmente deformado, estava com lúpus, um índice muito alto, e o médico tinha proibido dela, ela só podia tomar uma colherinha de chá, de café pequenininha, de sal, aquela quantidade era para diluir para um mês. Ou seja, menos que menos que você pode pegar num palito de fósforo, assim, o sal, nem aquela quantidade é o que ela podia usar por dia, por causa do lúpus. Então, quando mencionei por que se ela já tinha lúpus desde criança, ela falou: não, depois de casada. Ela falou: então, do casamento para cá, que aconteceu alguma coisa. E o lúpus o que era? Excesso de anticorpos. E por que o inconsciente está criando excesso de anticorpos? Porque o que é anticorpos? É para defender. Significa o quê? Que ela está sempre na defensiva de justificar, com medo disso, com medo daquilo, com medo de alguém. Por isso que o inconsciente faz com que ocorra excesso de anticorpos. Fabrique mais anticorpos para se defender. Então, depois ela falou que o problema era o medo que ela tinha da sogra, porque ela morava na casa dos fundos e a sogra na casa da frente. E ela tinha medo de encontrar com a sogra no quintal. Eu falei: então, harmonize-se com ela, não tenha medo. E ela praticou mesmo, e até o ponto de ficar totalmente curada. E a gravidade do problema era muito, muito alta, porque estava sendo analisado, ela morando em Juiz de Fora, devido à gravidade, estava sendo analisada na USP aqui em São Paulo. Mas o problema aqui, que eu estava mencionando, é de ver o outro como filho de Deus, é aquilo que está no CD Poder da Oração, daquele caso que já citamos várias vezes, e outros casos da mãe que sofreu com o vício do filho 20 anos. Ele era alcoólatra. Mas então, quando eu falei para ela não ver o filho como viciado, mas vê-lo como filho de Deus. Então, não adianta a pessoa falar: eu entendi que eu sou filho de Deus, mas eu não ver o outro, não ver o filho, não ver o marido, não ver a esposa como filha de Deus, então não está correto. Ela tem que ver a si própria como filho de Deus, mas também ver o outro como filho de Deus. Respeitar e reverenciar
Por isso que é importante ver as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e vendo essa situação do outro com o Filho de Deus, é aí que a pessoa deixa o vício, né? Até lembrei um caso que aconteceu em Passo Fundo, uma pretora que contou que ela contratou um jardineiro para arrumar o jardim da casa dela, e ela, era o tempo da fita cassete também, e deixou alto o poder da oração. E o jardineiro ouviu, depois quando terminou o serviço de jardinagem, ele foi falar com ela, falou: mas senhora, esse ensinamento da senhora é maravilhoso, esta palestra é maravilhosa, é fantástico. Olha, e o problema meu, o problema é que eu tenho com meu filho. Falei: que seu filho tem? Ele é viciado, ele é alcoólatra. Aí essa pretora falou: você ouviu o que o professor falou? Ouvi. Então, ela pegou um papel e falou: você vai fazer a mesma coisa. Você vai chegar em casa, fale para sua esposa e faça a mesma coisa que essa senhora fez para o filho, você vai fazer também. Ter em mente que você está na frente do seu filho e repetir: você é filho de Deus, amável e harmonioso, você é filho de Deus, amável e harmonioso. E falar para sua esposa fazer também. 3 meses depois, ela novamente chamou o jardineiro. Quando ele chegou, falou: minha senhora, deixa eu falar uma coisa. Olha, aquilo que a senhora me ensinou deu certo. O que aconteceu? Cheguei em casa, falei para minha mulher, e fizemos juntos, e sabe o que aconteceu? Só fizemos um dia, meu filho nunca mais bebeu. Só um dia que passou a ver o filho como filho de Deus e não como viciado, já mudou o comportamento. Por isso que as mentes se comunicam, né? As mentes se comunicam. É isso que nós temos que ver. Lição de casa para os corajosos. Quer marcar? Fiz uma tela bonita aqui, olha. Parte 1. Vocês vão pegar uma folha de papel, caneta. Vou anotar 10 qualidades do cônjuge. 10 itens do cônjuge. Ok? Mínimo 10. Um por um. E, segunda parte, essa folha de papel, vocês vão deixar ou afixa na parede do lado, ou deixa do lado criado mudo. E assim que acordar, antes de escovar os dentes, pega aquela folha e leia. Mas antes de ler, você feche os olhos e, pensando no cônjuge, diga: você é filho de Deus, amável e harmonioso, ou filha de Deus, amável e harmoniosa, ou filho de Deus, amável e harmonioso. Repita isso 5 vezes. Depois pega a folha que você escreveu e leia. Leia 10 vezes a folha que você escreveu. Simplesmente isso, tá bom? Escreva os 10 itens, deixa do lado da cabeceira. Assim que acordar, lembra que eu falei do consciente, o momento que o consciente está meio sonolento, você pega a folha, mas segura na mão e, pensando no cônjuge, repita: você é filho de Deus, amável e harmonioso, você é filho de Deus, amável e harmonioso, você é filho de Deus, amável e harmonioso, e depois leia a folha de papel. Combinado? Vão acontecer coisas maravilhosas. Até milagres vão acontecer, principalmente quem tem filhos pequenos e o filho está doente. Não estranhe não se ele ficar curado, porque a doença do filho é a projeção da mente dos pais que estão em desarmonia. Vai acontecer relatos? Vão acontecer relatos. Mande os relatos para cá. Mas tenho vergonha. Então, coloca um pseudônimo, por exemplo, Pafúncio da Silva, Clarimunda de Souza. Põe um nome qualquer aí, para ninguém saber que foi você. Mas é para colaborar com a sua experiência e ajudar muitas pessoas. Cada vez que a pessoa, o relato dela é contado, é um karma positivo que entra lá no cofre do celeiro dos céus. Sabia disso? Cada karma bom que você planta é um mérito que você ganha, é um crédito que você ganha. Então, não pense só em vocês, tá bom? Vocês não imaginam como é trabalhoso escrever. O segundo livro e esse 4º livro foram os que mais deram trabalho para mim. É trabalhoso escrever um livro, muito trabalhoso. E vocês viram no final do livro, vocês viram quantos livros consultei para escrever aquele livro?
cerca de 40 mais ou menos, né? 30, não sei, sei que foram muitos livros que eu consultei, pesquisei e para inserir, para compactar tudo num livro só. Tá bom? Vamos fazer isso? E para finalizar, vai, passando um pouquinho da hora. Verdade da Vida, 33, página 60. Quando as pessoas deixam de levar seu sectarismo religioso decorrente do apego ao eu, ou seja, ideias como minha religião cristã, minha religião budista, etc. Minha, o ego, o apego, né? O apego é do ego. Por isso que a palavra apego tem o ego, ego, é o ego que está falando. Então, o ego é uma coisa... O que é o ego? É uma coisa difícil de você definir, mas Yogananda deixou bem claro. É a sua identificação com o eu carnal. A sua identificação com o eu carnal. Então a pessoa passa a ter muito apego. Por isso que os animais são territoriais. As pessoas materialistas são muito territoriais. É muito apego às coisas materiais, é muito apego. Só que quando tem que regressar para o mundo espiritual, tem que deixar tudo isso aqui na Terra. Porque não é dela. Tudo conquista que ela teve material não é dela. Ela tem que devolver. Deus emprestou para você administrar. Deus te emprestou para você administrar. Então não adianta querer levar para o mundo espiritual que não tem como levar. O mundo espiritual não tem Pix, não tem nada dessas coisas, não tem aproximação, não tem, é muito atrasado na parte da informática. Então não adianta querer transferir para lá, não dá. Mas tudo isso são coisas que pertencem aqui, mas não significa que não devemos prosperar. Devemos prosperar sim, mas não ser escravo da matéria. Agora imagine você antes de reencarnar. Só basta pensar, aquele exercício que eu gosto de fazer. Pense no dia, mês e ano que você nasceu. Pensaram? Volte um ano antes, 12 meses antes. Onde você estava? Só pode ser, claro, Clóvis, no espiritual. E o que estava acontecendo com você? Você sabia que ia voltar para a Terra. Você sabia que teria mais uma jornada na face da Terra. E cadê o seu corpo carnal? Não tinha. Mas que mais que você tinha da Terra e mais que você tinha lá do mundo espiritual onde você se encontrava? Sabia que tudo aqui era transitório, tudo aqui é efêmero, né? Mas, e lá não, e na verdade, quando é para reencarnar, normalmente as pessoas não querem, não gostam de reencarnar. Espírito baixo, então, procura fugir, mas não, quando já está vinculado a um óvulo fecundado, ele já fica preso igual um peixe está fisgado e tenta sair do anzol. Tenta, mas não consegue, já está vinculado, porque faz parte da lei da vida evoluir. Então ele tem que voltar para a Terra para aprender e vai evoluindo, pouco a pouco vai evoluindo. Mas não pensem que somente reencarnar é suficiente para evoluir, não é. Tem muita gente reencarnam, mas ficam patinando, ficam 5, 6 encarnações, não sai daquilo. E, conforme está na explicações do Sr. Vetterini, ele deixou bem claro. Essa situação, pessoas que estão nessa situação, precisam de um tratamento de choque. Por isso que, antes de reencarnar, os próprios os espíritos orientadores deles já sabem que a próxima encarnação ele tem que deixar o corpo carnal de uma forma de um impacto. Nesse impacto quando tem, por exemplo, morre num acidente, na hora, tem gente que tem um acidente, mas ela morre 4, 5 dias depois, aí é diferente, mas aquele que morre na hora, no mesmo instante, o espírito sai pela boca e ele deixa os fluidos pesados aqui na face da Terra e passa a questionar, perguntar por quê, e quando você começa a questionar, perguntar por quê, você começa a evoluir, porque vai encontrando a resposta, vai entendendo. É isso que faz com que nós possamos evoluir. Então, tudo isso faz parte da vida para que nós possamos evoluir. Acabou o tempo. Muito obrigado. Educador, você sabe quantas foram as mudanças nesses últimos anos? E conhece os novos desafios que vieram. Mas já percebeu o quanto nós também mudamos? Tivemos muitas experiências que sim, são importantes para nós e para aqueles que fazem parte do mundo. Agora, como entender todas essas mudanças?
e como fazer com que as transformações dentro de nós façam o melhor para eles? Vamos juntos nesta jornada no Seminário para Educadores Acolher e Recomeçar. Palestras, rodas de conversas, oficinas, relatos, orações e meditações nos aguardam com orientações valiosas a respeito da educação da vida. Seminário virtual e ao vivo nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2022. Para maiores informações, contate o e-mail seminarioeducadores@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 50 14 2253. O poder que uma oração tem de transformar vidas é enorme. Mas não é nenhum milagre. Ela faz manifestar aquilo que já é natural para nós, filhos de Deus. Mas por que às vezes ela parece não surtir efeito? Nossa postura mental, nosso sentimento ao fecharmos os olhos, nossa compreensão sobre o significado da oração. É importante para que possamos nós mesmos fazer nossas orações se concretizarem. Chegou o livro A Oração Tem Força, A Oração Tem Poder, de autoria do preletor Heitor Miyazaki. Vamos entender como orar corretamente e realizar nossos desejos sinceros. Adquira o livro em nossa livraria virtual pelo site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato pelo WhatsApp 11 50 74 41 80. Uma ótima leitura, muito obrigado!